Oi, gente. Estamos aqui com uma pessoa incrível que eu conheci há pouco tempo. A gente fez uma prévia aqui para nos entendermos melhor. Eu vou ter um trava-língua, vai ser um dos meus maiores desafios, que é chamar ela de Airlen. Isso, correto. Acertei. Acertou de primeira. Não, mas pensa de primeira. Isso aí foi um bocado de vez antes no make-off. Mas fala um pouco, de onde é que vem esse nome, Airlen? Então, né, quando minha mãe me contou, ela disse que meu pai, ele viajava muito, Hum, trabalhava. E aí, certo dia, em uma cidade, ele encontrou uma menina chamada Irlen. E eu não tinha nascido ainda, né? hum. Ele falou: olha, quando eu tiver uma filha mulher, eu vou colocar o nome de Airlen. Então, veio a oportunidade, né, de estar no mundo. E então, ele colocou meu nome. Então, essa origem de onde veio realmente foi de uma cidade, de uma outra menina. E aí ficou esse nome aí, Airlen. Eu acho que se fosse minha esposa, eu ia tomar uns cascudos. Aí, como é que você inventa um nome assim, não pede minha É. autorização? E olha que ela gostou, né? Na época, e aí colocou. Então, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, na escola, quando a professora tinha lá a chamada, e quando eu vi ela que já estava gaguejando, eu, presente, pró, sou eu. Tenho vários apelidos por aí, inclusive. Eu ia falar sobre isso, Tenho. porque criança é um povo que não perdoa. É. Normalmente eu não sofria tanto com criança, né? Eu sofria mais com os adultos por conta da pronúncia. Adulto fazendo zoeira, eu não acredito. Porque assim, ó, vamos lá. Uma zoeira não, aí eu acho que era mesmo a Dificuldade. dificuldade da pronúncia, então acabava falando Arlen e Arlen, mas nunca falava Irlen. Arlen é a marca de um alto-falante, você sabia? Não. Existe uma marca de alto-falante que é muito boa, chamada Arlen. É Arlen, né, Marcelo? Rapaz, É. pense, e a gente era fã. Eu gosto muito de som, sou viciado, mexo com essas coisas desde criança. Aí, até por isso, na verdade, deu um trava na minha cabeça quando eu pensei em Arlen. É, fica bem parecido. É, próximo. É. Mas então você não teve bullying? Não, não tive não. Ê, tu deu Só a sorte, questão da menina. pronúncia mesmo, mas nada de bullying. Tu deu sorte, porque os caras me chamavam de Mister Magu, Quatro Olhos, Zé Doclinhos. Era a curtição. A cena passou batida, foi uma coisa boa. Foi. Passou. Mas aí, tempo de escola, fui andando. Já tinha uns... Quando eu crescer, eu vou ser empresária. Como é que foi isso? É isso, eu acho que quando eu era mais nova, eu nunca tive esse sonho de ser empresária, né? Nunca veio na minha cabeça. Eu sempre quis ir para a área da saúde. Eu sempre pensava em Uhum. ser médica, enfermeira. Eu até cursei enfermagem por um tempo. Só que eu já estava na área de provedor, né? Eu já estava empreendendo com meu esposo. Então eu não consegui naquela época administrar, porque foi logo quando eu tive minha bebê. E aí eu tentei cursar enfermagem, mas veio outras demandas Claro. que eu preferi, né, abdicar do curso e vim para essa área de empreender. Mas foi uma área que eu fui gostando, não era uma área que eu sempre sonhava em ser. Então eu sonho agora, né? Eu acredito que eu sonho com várias outras coisas dentro da área, mas Hum. não é uma área que eu sonhava antes, mas não me arrependo também de estar nela. Ai, que legal. É, realmente, eu não consigo imaginar uma mulher bonita, me perdoe a franqueza, Obrigada. sonhando com ser provedora de internet, não. É. Seu marido deve ter sofrido um bocado com essa história. E assim, é muito difícil. Hoje é mais comum, né? Mas muito difícil dentro de provedores ter mulheres, né? Mulheres empreendendo mesmo dentro de provedores. Normalmente são homens que mexem com tecnologia, fio, cabo, na parte externa. Então, vem mulheres assim, e graças a Deus. Inclusive, hoje a minha área está bem voltada para mulheres, né? Aham. Esse assunto, se você quiser aprofundar, vai ser fácil. Não sei. Eu vou brincar. Agora, se eu falei que brincava, você não sei se você não sabe que eu sou garoto de programa, né? É? Eu sou desenvolvedor de software. E isso já tem negócio de 20, 25 anos que eu mexo com essas coisas, então interagir com o provedor para mim é uma coisa normal. Sou certificado em Windows NT 4, aquele troço que a senhora nem ouviu falar, que a senhora nem era nascida nessa época ainda. Mexi realmente bastante tempo com infraestrutura. Um dos nossos sócios, inclusive, é dessa área, o outro que está ali é da área de elétrica, então a senhora está em casa hoje desse assunto aí. O que você quiser futucar, a gente brinca. Chamei para falar de ser mulher, mas ser mulher é justamente isso. É fazer coisas que elas querem fazer. Sim. Ser mulher é fazer o que ela quiser. Exatamente. Ser mulher é ser livre, né? É. Ela ter o espaço, e mesmo se ela não tiver o espaço, ela conseguir ali para poder demonstrar tudo que ela precisa realmente. Chefia um bocado de marmanjo, não chefia? Também.
E aí, como é que essa história de chefiar um bocado de marmanjo? Os caras enchem o saco lá? Ah, não, eu gosto. Desde quando eu comecei, né, nessa área mesmo, eu já, na verdade, antes de entrar nessa área, eu já trabalhava. Sim. E aí, eu já tinha esse contato, né, com outros colaboradores, colegas de trabalho. E quando eu fui para a área mesmo de provedor, tinha essa área de administrar os peões, né? Quando o pessoal A fala peãozada. peão. Só que eu entendo como colaborador também, não tenho essa divisão. Mas era bem tranquilo, até hoje, né? Os meus colaboradores externos, eles são bem abertos, assim, eles são bem tranquilos, a gente conversa muito. E tem também, desde sempre, desde quando eu entrei na área, existe muito respeito, né? O respeito com eles, para eles e ao inverso também, né? Bom, eu boto fé que a senhora que assina o cheque lá. Então deve todo mundo lhe amar ou odiar. É. Assim, o que é que hoje eu trago como diferente, né? Sendo empreendedora, estar no ramo de internet, Aham. é a comunicação e a forma que eu me deporto aos meus colaboradores. Então, todo mundo de fato vai saber e vai confirmar que eu não tenho aquela divisão entre colaborador e patroa. Tem uma divisão, eu não sento no mesmo lugar, eu não estou no mesmo ambiente, eu sou muito família. Então, eu trago a minha experiência de casa para dentro da minha empresa. Então, eu gosto sempre de estar em comunhão com todo mundo. Se você chegasse agora mesmo, exatamente nesse horário, eu estaria no refeitório jogando dominó com meus técnicos e meus funcionários, que é o que eu amo fazer, assim, brincar, interagir, conversar. Então, eu acho que não tem porque eu sou um pouco ali do financeiro, me ama por isso, por aquilo. Eu acho que o que eu construí com eles é justamente esse relacionamento saudável. Batida presa, lasquineio preso ou chorão? Ah, não. Eu só não sou muito dessas regras, não. Então é 1-1, 0-0, 5-1. Mas já deixando. Eu sei que uma das minhas funcionárias que joga comigo, das minhas colaboradoras, vai estar aqui na live. Ah. A gente dá de 10-0, 10-1. Ah, eu quero a prova, viu? Ó, Vai a gente ter. vai marcar a mesa do dominó aqui. Olha o tamanho da monstra. Vai ter. E eu tô dentro, viu, Olha o desse tamanho da desafio. monstra ali na tela. Olha lá, ó. Mas Mas eu é bem gosto mais de bacana. ser perua. A melhor parte do dominó pra mim é zoar com os perdedores, velho. Assim, eu não gosto muito de zoar, não, porque o jogo às vezes pode inverter, né? Então eu fico falando, poxa, eu vou zoar, daqui a pouco eu perco, e aí eu sou muito competitiva, então eu fico meio quietinha, assim. Não, acho que Zoo leve. eu vou pegar leve, porque eu sou ariano. E se tem povo competitivo no mundo, é ariano. Eu acho que sagitariano também, porque eu sou muito competitiva. Menina. Eu brigo, às vezes, com minhas amigas, assim, em jogos. E eu brigo mesmo, assim. Uma vez eu briguei com uma amiga minha, que é minha comadre, por conta de um brigadeiro. Eita! Uma competição, assim, de quem ia fazer assim, não sei o quê. Foi uma briga, assim, generalizada, que todo mundo ficou. Não. Falando desse negócio de ser mulher, esse negócio de que vocês é unido é falácia. Vocês estão sempre brigando umas com as outras na manha. Assim, eu acredito que. Eu acho que não são brigas, né? São pensamentos Quando eu falo briga, é diferentes. disputa, não briga no É, sentido literal. Desculpe, eu é, acho que eu me coloquei sim. mal. Existe, né, essa fala da disputa feminina, né? De uma mulher, eu ouço sempre, é muito clichê, uma mulher se arrumar para outra, uma mulher querer ser igual a outra. Só que eu acho que quando a gente chega no nível de maturidade, que a gente entende que a gente sempre tem que ser melhor pra gente, a gente tem que se amar, tem que se ver daquela forma ali, eu acho que para da gente começar a disputar e querer melhorar o seu interior, né? A sua aparência. Então, eu acho que hoje eu não tenho esse formato de tipo, brigar ou de me comparar. Eu acho que eu incentivo mulheres, né? Eu sempre estou ali, as minhas pessoas próximas, as mulheres mais próximas, eu sempre estou incentivando para algo de melhor e não comparando. Ah, porque eu estou assim, por que tu não fica assim? Não, faça isso, se arrume, faça o cabelo, faz a unha, faz isso aqui, ó, sempre Não, eu tenho que indicando. pegar leve, porque na verdade, se eu vacilar, eu vou começar a correr risco de apanhar do seu marido. Que toda eu quero fazer um elogio, porque você está muito bem. Obrigada. Mas o que que acontece? Nessa história também de competição, a gente tem um problema. Eu vou contar uma resenha que a gente no meio masculino sempre conta. Tem dois homens conversando, dois amigos, tipo, falando de tal, porque não sei o quê, porque coisa e tal, aquela. Aí chega um outro amigo.
Geralmente, como é que a gente olha? Peãozada, principalmente, a raça da peãozada. Aí o cara olha pra cara do outro assim, eu nem sei se eu vou cortar isso, mas eu vou falar, porque eu quero falar a resenha. Diga aí, baitola! Aí não sei o quê, porque você não sei o quê, porque você é, porque você não sei, porque você não vale nada. E pau na frente, desce o sarrafo. Aí esse amigo que o cara chegou, que era amigo de um dos dois, que o cara chamou de baitola, sai. Aí o cara fala, cara, tu não sabe, bicho, o João, pense um cara federal, bicho. Eu tava numa situação assim, assim, e o João, esse cara você pode contar ali, amigo de fé. Vai embora, acabou a conversa. Tem duas amigas conversando. Aí chega uma terceira. Ela chegou com um vestido vermelho, um cinto preto e tinha um sapato preto com um lacinho vermelho. O cabelo dela tava ruivo. Não sou nem um pouco detalhista, né? O cabelo dela tava ruivo, mas tava solto, puxando uma franja assim pro lado. Aí ela é amiga só de uma das duas. Aí chega. Aí, diga aí, amiga, como é que você tá, linda? Rapaz, amei esse seu vestido vermelho, ainda mais combinando com esse lacinho do sapato. Esse teu cabelo ruivo, então, está maravilhoso, miga. Aí, miga sai. Aí, a amiga que tava chamando de miga fala pra aquela baranga. É. Não sabe nem combinar uma roupa. Como é que faz um negócio desse? E aí a gente briga com isso, mas hoje eu acho que eu entendo um pouco disso. Tem um negócio que a mulher tem, que é a delicadeza de não querer machucar. É. E que às vezes tem um lado negativo disso. E às vezes, assim, pessoas que já são do ramo corporativo, duvido que alguém que é do ramo corporativo que libera a macharada, tipo a senhora, consiga fazer um negócio desse. Mas geralmente aquela mulher que é um pouco mais delicada, como é que usa a palavra? Um pouco mais naquela pegada de, não posso falar e tal. E acaba essa situação. E aí essa competição rolando nesse bolo dificulta um pouco as relações acontecerem. Às vezes mulheres estão muito gregárias e ao mesmo tempo que essa de estar muito junto. Como é que é isso? Existe hoje um caminho para que coisas como essa sejam menos comuns ou eu estou completamente enganado? Pode me contar e dizer. Você que está brilhando aqui hoje. É isso, né? Eu acho que hoje melhorou muito em relação a esse sentido, desde quando as mulheres elas começam a se unir realmente para ajudar e não para julgar. Claro que existe, né, esse formato da gente às vezes ser um pouco mais sensível com a outra, de não querer expor, de não querer falar. Nem sempre a minha verdade para com a outra mulher, ela vai entender de uma forma bacana, né? Porque Lógico. eu acredito que o homem, ele não tem essa sensibilidade, não tem esse Tato. não, não pode. Tipo, foi assim, de mau jeito. Mulher, ela é mais armada, né? Mulher, ela acha que a outra tá julgando mais. Mas eu acho que hoje tá muito melhor do que antes, né? A gente consegue ter mais abertura. E é realmente, eu acho que é você achar o espaço para você fazer isso aí, né? Para ter atitude. Porque, claro que existe muitas atitudes que, quando você fala de um formato, pode machucar, pode ofender, mas se você achar um outro formato com a mesma intenção, eu acredito que consiga, né? A gente consegue resolver isso aí. Para que você tenha segurança de que qualquer assunto que está sendo tratado aqui é totalmente seguro, nada que você não aprove será publicado. Sim, Viu? sim, tranquilo. Porque até assim, eu gosto de ter, eu já vou aproveitar para emendar a pergunta. Essa pergunta ficou muito ácida. Não, tranquilo. Porque o que é a ideia? A ideia é justamente a gente explorar, expor, apresentar todas as facetas que uma mulher tem. E olha que não são poucas. Sim, verdade. Vocês realmente são um universo em uma pessoa. Verdade. A cabeça de uma mulher é como se fosse o sistema solar. É. Isso é incrível. É. Aí, nessa linha de lidar com os caras, com ser chefe dele, rola muito uma conversa de que mulheres ocupam a mesma tarefa, mas que têm salários menores. Você está do outro lado da linha, você é quem emprega, você é quem paga os salários. Você vê isso acontecer no mercado? Não, eu acho que o mercado está aberto para todos e para todas, independente de que seja homem ou mulher, né? Eu acho que vai muito da pessoa e da oportunidade que ela se propõe para que isso aconteça. Porque eu vejo, por exemplo, vários homens
que não têm o mesmo gás, o mesmo ânimo de uma mulher, ou vice-versa, e acaba exercendo o papel que é demandado ali. Então, por exemplo, no meu interno, eu tenho colaboradores homens e mulheres. Tem homens que demandam muito bem a sua função, tem mulheres que já não, e vice-versa. Então, eu acho que é mais de pessoa, né? É, Mas quando a gente fala, tem mulheres guerreiras aí que faz serviço de homem e de mulher, por exemplo, né? Eu mesmo, se for para, já contando aqui, né? No início da minha trajetória como provedor, eu já carreguei bobina de fibra, já carreguei escada, na moto, aquelas bobinas, aquelas bobinas que instala a internet, sei qual que é. os meninos colocam no ombro, é pesada, mas assim, eu precisei, eu carreguei. Então, assim, isso me torna forte, mas isso é uma determinação que eu tenho. Então, eu posso falar, mas eu não consigo, eu sou sensível, por causa da minha unha. E pode existir vários porém. Mas se eu estiver determinada aquilo, então vai acontecer, depende muito de mim. E vai à luta, né? Exatamente. Você falou de bobina, eu fiquei curioso, porque tem um fornecedor desse material que é muito amigo meu. Tu compra do menino da Filadélfia? Sim, sim. Inclusive, Meu o brother. pessoal da Filadélfia estava lá hoje visitando a gente. Meu brother, aquele Foi. vagabundo. Eu vi aquele bicho no tempo que ele era liso. Conheci Ele ele estava liso. lá hoje com a Sabe de gente. guarda real mais. Ele estava conosco hoje fazendo uma visita, mas somos clientes dele. Que legal. Lorival, me Isso. conte como. A esposa também é maravilhosa, uma É. pessoa incrível. Me conte como é o seu trabalho lá dentro do negócio, além de assinar o cheque. O que mais que você faz de interessante? Aliás, assinar o cheque é a coisa mais interessante. Assina para mim, por favor, tá? Assino. Então, desde quando eu entrei na área de provedor, eu me identifico muito com pessoas, né? Sim. Com gerenciar pessoas. Então, eu entrei fazendo um pouquinho de cada coisa. Hoje eu não faço sistema, não atendo clientes em sistema. Então, eu fico mais nessa. É como se fosse um faz de tudo, né? Eu fico um pouco no marketing, eu gerencio o marketing, a gente cria ideias, cria projetos. Aí eu vou ali um pouquinho, me envolvo no comercial, faço treinamentos. Então, dentro da empresa, eu faço um pouquinho de cada setor, né? Fico um pouquinho envolvido em tudo, Ah, mas o que no final das contas eu mais agrego lá é com pessoas, né? Relacionamentos, trabalho um pouco sobre conflitos, às vezes precisa tomar decisões, então eu estou interligada muito com o RH, o departamento. Então eu fico ali rodando, sondando, ajudando, fazendo ouvidoria, escuta. Então, eu fico um pouquinho em cada setor, então eu acabo agregando geral. que E fico legal. mais nessa parte, e meu esposo fica mais na parte de sistema, né? Operacional. Operacional. Aí essa parte eu já não. Isso tem a ver com tudo, inclusive ser um pouco antropológico, sabia? Você se lembra quando tava na moda falar de negócio de visão 360? Sim, Que isso, na verdade, é especialidade de vocês. Por quê? Por causa de uma situação lá de trás, do tempo da era das cavernas. Nós, homens, sempre fomos obrigados a ir para o mato para trazer a caça, para trazer o alimento para dentro de casa. E as mulheres tinham, obviamente, que, em grupo, ficar no acampamento para defender o acampamento de outras tribos, de animais, de insetos. E eu sempre digo que mulher tem dois olhos na frente e uns quatro nas costas. com Que o certeza. povo, para conseguir fazer as coisas, vocês é assim, vocês chutam o escanteio, vai lá, cabeceia, depois ainda vai defender o gol. É verdade. Essa poliatividade, essa capacidade de executar múltiplas coisas simultaneamente, poucos homens conseguem. Não, verdade. Isso aí é E, fato. e é justamente por isso. Agora, eu fiquei curioso com relação a outra coisa. Sim. Podcast, com certeza foi ideia sua. De onde surgiu isso, menina? Na verdade, assim, a ideia foi um marketing, né? A gente já tem um marketing lá, então a gente sempre está trabalhando para inovar, né? Eu costumo dizer que já passamos de ser apenas um provedor. Hoje somos um provedor completo, onde traz ideias, traz inovação, tecnologia e traz essa parte de interação, né? Interação além das câmeras, interação além da empresa. Então, às vezes eu fico ali dentro, eu não consigo interagir com outras pessoas, então hoje, como a tecnologia nos propõe a fazer diversas coisas, então o marketing me trouxe a ideia, eu falei, oxe, por que não? E aí a gente amadureceu, foi trazendo novas ideias e aí
pondo em prática é algo viciante, viu? O podcast é muito Rapaz, é uma viciante. delícia. Eu amo. Comecei. Eu amo. Eu tinha. Você acredita que eu tenho um problema com o zoião? Com? Zoião ali? Ah, Eu tenho um problema com o zoião. Eu tô aqui de bem porque eu tô olhando para a senhora, eu tô conversando, tá um papo com alta sinergia, mas se eu falar, Gilson, se é o seguinte, você vai ter que fazer um negócio lá, virando para cá. Eu dou conta, né? Eu vou começar a gaguejar, eu perco linha de raciocínio. Eu sempre lidei com treinamento, porque como eu sou, eu comecei eu keep, né? É um ERP de automação, a gente inclusive depende, hoje tá, o banco da gente é hospedado em nuvem num provedor gringo, que é mais barato. aham. E aí, o que que acontece? Eu keep treinava, eu keep escrevia as rotinas, eu keep ia para lá para entender qual era a demanda do cliente. Acho que foi aí que eu aprendi a escutar pessoas e ter curiosidade pela vida dos outros. Pense se um cara gosta de saber da vida dos outros, sou eu. É É um bom. negócio muito massa saber da vida dos outros. E resolver coisas que somente a gente resolve, rapaz, não tem preço. É, sim. Que eu acho que é um pouco do que vocês fazem. É muito bom. E o que é que vocês tratam nos podcasts, geralmente? É isso. Hoje a nossa proposta de trazer no podcast é sobre o empreendedorismo, né? É sobre o crescimento em relação a crescer como casal, né? Que hoje eu trabalho com meu esposo. Trazer algumas histórias que inspira legal. também, porque assim, tem pessoas que nos acompanham ou que nos conhecem que está empreendendo, tem algum receio, tem algum medo, não sabe como fazer, né? No nosso primeiro podcast a gente falou que a gente não sabia, a gente foi, só foi. Então, hoje a proposta é trazer empreendedores da cidade, que é uma valorização para nossa cidade também, né? Para saber a história dele. Às vezes a gente vê ali um empreendedor, não sabe o que foi que ele passou, tem curiosidade, tem algumas dicas enriquecedoras que eles falam ali que dá um start em quem está assistindo. Então, eu acho que a gente traz mais, né, a intenção da gente nunca foi trazer somente a nossa parte como provedor, falar sobre os nossos planos. Quando a gente sentou num projeto, a gente falou, ó, vamos trazer em evidência o nosso provedor? Vamos, porque estamos lá. Então, se estamos lá, já somos o provedor ali no podcast. Verdade. Mas vamos trazer histórias de outras pessoas que agregue para outras pessoas que estão ali ouvindo, assistindo. Então, mais uma ajuda para quem está começando, para quem está no meio do caminho, para mulheres que às vezes acham que é difícil, mas É vamos difícil para mesmo, né? frente. Vamos mandar. Tudo na vida é difícil, então Pois se a é. gente falar, poxa, é difícil, vou parar, não vai rolar. O que mais acontece no provedor que mulheres fazem acontecer? Eu acho que muita coisa, assim, ideias, inovação, eu vejo muita coragem lá, né, no nosso provedor, de mulheres que às vezes não sabem o que vai fazer, mas fala, vou topar, quero fazer. Eu tenho muita parceria com todo mundo lá, né, falando sobre Sim. mulheres, muita parceria em relação a essa iniciativa. Então, têm essa iniciativa de fazer acontecer, independente de que se, não sei como é que vai fazer, não tenho coragem, tenho vergonha. Então, eu acho que a mulher, realmente, ela tem isso de, às vezes, falar, eu acho que não vai dar certo, mas eu nem procuro achar que não vai dar certo. Então, eu vou fazer e se não der, vamos tentar por outro lado e tá tudo certo. Lá tem alguma corajosa, para não usar um outro termo mais agressivo, que sobe imposto? Não testamos ainda, mas eu acredito que se precisar, tem várias. Rapaz, deve ser uma onda, viu? Eu acredito que sim. Não, eu conheço umas capazes de fazer isso. Por isso que eu perguntei. Inclusive, eu tava falando esses dias, né? Eu falei, rapaz, eu queria contratar mulheres técnicas, né? Para o ramo da telecom, que eu acho bem interessante. Tem alguns lugares que já tem. Aqui eu nunca vi, mas. Eu acho que eu vi na GVT, na antiga GVT tinha. Na antiga GVT eu também já vi, mas como provedor mesmo assim, eu nunca vi. Mas eu falei, é interessante. Eu vou abrir uma seleção para ver o que é que, Pra o que é ver o que que é vai que cai lá dentro, acontecer. né? Ó. E como é que estão os planos de expansão? Então, né, esses planos de expansão a gente não para nunca. Então, a gente sempre está ativos para que a gente consiga atender realmente 100% feira. Né? Hoje a gente já tem uma porcentagem muito grande. Tem lugares ainda que a gente não cobre, mas de acordo com as demandas que a gente vai vendo, a gente vai fazendo projetos, né, com a nossa equipe e vai alcançando ali mais um bairro, mais uma área. Então, o projeto sempre está ativo.
todo mundo é concorrente nessa área de internet. Vamos falar dos grandes players, na verdade. Mas vocês se intercomunicam porque vocês, teoricamente, na minha cabeça de doido aqui, poderiam compartilhar, em alguns pontos, compartilhar a infraestrutura para reduzir custos para todo mundo e brigar de uma forma mais organizada. Alguém já tentou, a palavra feia seria cartelizar, mas não é cartelizar que eu quero falar, não. É tornar comunidade esse grupo de pessoas que entregam esse serviço tão valioso. Sim, eu não tenho muito contato com os representantes de outros provedores, né? Mas meu esposo tem. Então, assim, hoje eu consigo ver, né, visualizar que não existe mais uma guerra, um embate. Existe mais uma aproximação, né? Eles têm grupos, eles se comunicam, eles se respeitam, que eu acho que a partir daí Fundamental. vai todo o processo, né? Tem algumas parcerias que eles já fazem juntos. Então, eu acredito que ainda não está assim, mas que o futuro pode ser esse mesmo, de compartilhar, de fazer projetos juntos. Eu acho que eles estão caminhando para essa Porque pensa, maturidade. na hora que alguém faz uma merda que cai uma fibra, todo mundo É, se dá mal. exatamente. Então, eu vejo que hoje são mais unidos, são mais maduros. Então, eu acredito que no futuro bem próximo consiga. 100% de coesão nunca vai haver, porque concorrência é concorrência, mas Não, tem que ter o mínimo concorrência de. leal, concorrência respeitosa, eu acho que já estão trabalhando nessa linha. A gente, enquanto podcast, enquanto a gente está engateando, mas eu tenho um sonho de ser um hub na cidade. A gente vai estabelecer comunicação com outras pessoas Sim, que fazem as mesmas coisas, compartilhar dentro do possível conhecimento para a gente ter um nível de equilíbrio. Porque, quer ver um negócio engraçado que acontece? Isso eu vejo acontecer muito com meus clientes de sistema. Às vezes você tem um grupo de. Às vezes, por exemplo, eu atendo seis grupos de gente de material de construção. E esses caras começam a se degladiar. Parece que, entre aspas, o cliente está ganhando. é, Mas no fundo, todo mundo está perdendo, inclusive eles. Porque eu acho que concorrência tem que ter de preço. Mas quando vira guerra, o negócio é todo mundo quebra. verdade. Quando vira guerra, todo mundo quebra. Então não dá para. Então, quando chega uma pessoa nova, a minha cabeça pelo menos é, rapaz, vamos ajudar esse cara a se posicionar no mercado para ele ser um concorrente idôneo. Porque Uhum. senão ele entra, ele faz um bocado de canibalismo no mercado, aí depois ele quebra, depois vem outro, e o mercado nunca levanta porque tem sempre algum idiota fazendo merda porque a gente não ajuda quem está É, chegando verdade. se posicionar. Sim. Eu tenho esse negócio na minha cabeça porque eu já vi, eu faço isso acontecer já em algumas cidades do interior com clientes meus. Ninguém vai ficar revelando segredo comercial industrial para ninguém, porque todo mundo tem que ter seus diferenciais guardados às sete chaves, que é isso que garante o que a gente faz. É. Mas existem conhecimentos comuns que não só podem, como devem ser compartilhados. O cara tem que poder saber, ó, a gente, por exemplo, trabalha aqui com faixa de preço de internet, vamos lá, vamos brincar aqui. 50 mega vai girar entre 70 e 80 reais, a gente consegue chegar até entre 20 e 30, e você, todo mundo trabalha nessa pressa e fica todo mundo brincando. Até como rola, na verdade, só que lá no caso do governo é cartel, e a gente que paga a conta, eles ficam lá combinando os preços. Não precisa combinar preço, mas pode combinar margem de segurança. Sim. Uma coisa que eu sempre procuro fazer quando eu posso é ensinar custo. Eu sou bom de custos, por causa de sistema, por causa de cálculo de imposto. E tem gente que não sabe fazer custo. Aí o que é que ele faz? Ele prostitui o mercado. Todo mundo sai perdendo, inclusive ele. Filhos? Filhos, É, claro! vamos falar. E São aí? quantos mesmo? São duas meninas. Eu tenho uma de 10 anos, Hum. Maria, e uma de 1 ano e 7 meses, Aurora. Caraca, uma tardia! Você É, esperou um bocado? Não, não posso falar. esperei. Eu tenho uma de 21 e esse aí tem 16, é, Lucas? Pense um caba tímido. É. Esse aí é tímido As demais. minhas eu não posso falar o mesmo. Não? Maria, ela é bem meu perfil, assim, ela é bem desenvolvida, já fala aqui no Instagram, já conversa, já articula. Já tá fazendo suas redes sociais. Ela já tem o dom já. A Aurora, a mesma coisa, ela é bem simpática, vai pra todo mundo, brinca. Quem é o babão? Eu acho que o pai é mais babão, eu sou a mais.
Rapaz, O pai é mais. a gente sempre se lembra com essa brincadeira quando é filha mulher. Não sei quando é o caso, É, não. Ali é o brother, mas eu babo pela menina. é. Lucas, ele, quando Maria veio, ele teve essa sensação assim de que faz de peteca e agora faz de peteca dois, porque Hum, tem duas. Então, as duas eu vejo que manipula de verdade ele assim de um jeito que ele, não ligo não, deixa aí. Eu sou mais a lá em casa é a controladora. mesma coisa. Quem fica sabendo do namorado da menina sou eu. Ele ainda não tá preparado, tá novo ainda e diz que não tá preparado para isso não. Ele quer as filhinhas dele ainda tudo. Diz pra ele que se ele ficar travando, que vai ser escolhido, que vai ser pior. É que na hora Verdade. que ele teve que aprontar com você, você não prestou conta pra ninguém, não. Verdade. Nada, lá em casa a regra é simples. Ó, minha filha, é o seguinte. Do Bizutu, desde 12, 13 anos que eu já contava qual era o esquema de sexo, o que é que homem tá atrás. Porque a gente tem que preparar nossos filhos pro É. mundo. Eu também tenho isso, né? Essa questão de. Eu sou muito aberta com Maria, né? Que é a mais velha, então eu falo pra ela, a gente precisa ser parceiras, amigas. É lógico. Então, nada do que vem, que ela me pergunta, claro que eu vou falar de uma forma, né, mais tranquila, não Mas vou lúdica. abordar de uma forma muito agressiva, mas eu sempre trago a verdade. Então, É eu o melhor sempre jeito. trago a experiência, porque comigo foi assim, né? Eu sempre fui parceira e sou até hoje da minha mãe. Aham. Então, tudo que eu procurava saber, eu não ia para amigas, eu não ia para terceiras pessoas. Eu sempre ia direto na fonte e, graças a Deus, me Deu tornei a mulher certo. que Deu sou certo, hoje. deu certo, deu certo. Muito bom. E as meninas vão pra lá pro serviço? Vai. Hoje não vai mais por conta da demanda das aulas, né? Maria mesmo, ela tem uma trajetória de escola muito grande. O percurso dela é bem curto em relação a espaço, assim, de Aham. intervalos. Então, mas quando dá, elas vão para lá. A Maria ama, vai para os setores. Já disse que é a patroa. É? É mesmo. Fala, eu sou a patroa aqui, eu manda, eu calma, vai com Alguém já puxou um daqueles calma. cabinhos azul assim e deu o meu revertério? Elas Sim. Não, elas é bem consciente. Maria, na verdade, quando eu tive ela, eu passei a gestação toda na loja Uhum. trabalhando. E aí, quando eu tive ela, depois de 15 dias, eu voltei para a Aham. loja, voltei com ela. Sim. E aí, fiquei com ela dentro da loja até 2 anos. Depois, eu coloquei uma pessoa para cuidar dela. Então, ela sempre teve esse contato. Entendi. Então, ela nunca foi daquelas crianças que gostam de aprontar, pegar fio, mexer assim. Nunca teve esse. Nunca tivemos esse susto. Entendi. Crianças estão indo bem, graças a É, Deus. Não rende tanto, porque esse graças a povo tá Deus. bem. Agora é só filho criado, trabalho dobrado. Ontem É eu e minha esposa verdade. estávamos conversando sobre namoro da menina, decepção, tristeza. Diz ou vai para se preparar, que dói, viu? São fases que, assim, eu estou preparada, mas eu não estou me antecipando. Então, eu estou Não, vamos vivendo, curtir o negócio. estou vivendo o que é preciso viver para depois passar essa fase. Tem uma canção em espanhol que eu me arvorei a remover a voz, fazer um playback e gravei para os 15 anos da minha filha. Aí, minha funcionária é mais nova que minha filha, a menina que fica aqui, aquela moça que você conheceu, Patrícia. Sim. Eita, menina, não pense que. Minha mãe morreu tem 3 meses. Eu ainda tô meio choroso. Eu não sou choroso, mas ainda tô choroso. Aí ela, não sei o que, eu fui comentar da música. Rapaz, na hora que eu peguei a música, eu toquei, eu desabei, porque eu comecei a lembrar. Vou mandar pra senhora. Mande. É espanhol, dá? Ouço. Pronto. Arrisco. Vou lhe mandar. Vou lhe mandar. Bota lá na tradução. Se algumas palavras forem complicadas, é uma música, na verdade, até de um cantor. De um cantor gospel. O nome Hum, de Jesus Adriano Romero. As canções dos caras são maravilhosas. Não sei sim. qual se é católica ou protestante. Não sou muito de misturar essas coisas nesse tipo de conversa, mas o artista em si, a canção é perfeita. Eu vou ouvir. Vai falar desse negócio das fases. Que me chama outra música de. Você gosta de música? Gosto. Minha filha mesmo ama as duas, né, na verdade. A gente gosta muito. E Sandy? Sandy Curtiu Júnior. Sandy Ah, quando. curti. Você sabe que quando eu penso em Sandy, Curti. eu lembro de uma música. Qual? Eu já tenho quase 30. Acabou a brincadeira. Acabou mesmo. Acabou. Rapaz, e assim, esse povo tá crescendo numa velocidade que a gente não vê passar, não, mulher. E é uma das coisas que eu e meu esposo a gente tem mais prioridade. É viver muito mais tempo com as meninas, né?
Porque a gente fala, meu Deus, a Aurora nasceu ontem, já vai fazer 2 anos. Maria nasceu ontem, já vai fazer 11. Então, toda oportunidade que temos, estamos perto das nossas filhas. Ah, vamos viajar, tem que incluir elas. Obviamente que tem várias outras viagens que a gente vai para trabalho, não consegue, mas quando conseguimos, a gente sempre quer estar pertinho, porque passa muito rápido. Fechou o olho, já cresceu, já não tá mais querendo colinho, já não tá querendo mais ali ficar perto, quer ficar mais com as amiguinhas. Então, é aproveitar esse tempo, né? Que é ouro. Vou fazer algumas perguntas e dificultar as respostas. Tá, vamos lá. Filha fora, uma alegria. Filha fora? Filha não pode dizer a resposta. Alegria. Ah, tá. Filho é fora. Uma alegria. Tá. Deixa eu pensar aqui. Uma alegria. Eu acho que é o amor próprio que eu tenho comigo mesmo. Eu acho que transfere essa alegria para mim o tempo todo. Então, eu me ver hoje e como é que eu posso falar? É, me orgulhar de mim mesma, eu acho que é uma alegria que eu tenho. Um sonho a ser realizado. Um sonho a ser realizado. Eu acho que é expandir mais o nosso trabalho como um provedor e conseguir atender e captar mais famílias. Você gosta de viajar? Gosto. Um lugar para ir. Disney, com certeza. Não tem cara. Toda mãe que tem seus filhos que ainda não foi para Disney, esse é um dos sonhos ainda. Praia ou piscina? Piscina, Barzinho ou festa? barzinho, Cerveja ou vinho? vinho, com certeza. Com certeza O é maridão agradece. Uma qualidade dele. o meu esposo Sim. íntegro. Uma sua? Eu acho que uma minha, qualidade minha. Quando fala da pessoa é mais difícil um pouco, né? Eu acho que sincera. Eu sou muito sincera. Vamos fazer uma brincadeira com dinheiro. A partir do dia 1º de abril, dia da verdade, Dia da verdade. vai cair por mês, ininterruptamente, todos os meses consecutivos, R$ 1 milhão na sua conta. O que você começaria a fazer? Porque o dinheiro tem que ser gasto. Então, né, eu acho que eu partiria, eu acho que eu já tive esse pensamento, assim, quando eu vou para algum lugar, assim, que eu tô no carro ouvindo alguma coisa, eu já tive, inclusive, por incrível que pareça, né? Meu Deus, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ficasse rica hoje, o que é que eu faria? Eu acho que eu começaria pela parte da minha mãe, né? Hoje ela não tem ainda uma casa própria, mas com certeza eu daria uma casa própria a ela, eu botava um lação no carro e diria: é seu. Também faria isso com meu irmão, né? Que hoje ele trabalha, ele tem a correria dele, mas proporcionaria para ele também um carro, alguma coisa assim. Então eu acho que eu ia para mais parte familiar para ajudar ali, né? E tudo que estivesse em volta, que eu conseguisse mudar em relação com valores, eu já pensaria já nesse a Resolveu o princípio. problema financeiro da família toda. Qual o próximo passo? Qual é o próximo passo com Com dinheiro? dinheiro, né, minha filha? Não é dinheiro, é que é dinheiro. Money is good. Eu acho que viajar, que é uma coisa que eu gosto Depois da muito. Disney vai ser aonde? Paris. É mesmo, tu vai aguentar aquele bafo daquele rio fedido? Ah, eu vou. Eu aguentaria. Eu acho Beleza. que viajar é viajar, é ajudar E depois ali. de Paris, pra gente fechar 3 cidades, né? Disney, Paris e... Eu tenho vontade de ir nos Estados Unidos, Argentina. Ah, sim, outro lugar que eu acho que eu queria muito ir era na África. Isso eu posso arranjar pra senhora. Ah, eu quero. Isso eu posso arranjar. Então tá, topo. Tamar te leva. Não sei se tu vai gostar da mosquitada. Voltando. Uma mulher a ser modelada. Mamãe não vale, viu? Assim, eu vejo muitas mulheres aqui em feira, né, em Feira de Santana, Aham. como empreendedora. Tem uma pessoa que eu acho, assim, que ela é muito forte, que ela é muito guerreira. Ela traz a vivência dela, traz a experiência dela. É Simone da S-Look.
Não conheço, você vai ter que me apresentar. Apresento. E eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes, e assim, realmente a história dela é inspiradora, ela traz uma força, né, uma energia, uma alegria. Obviamente que tem suas tristezas, tem seus Todas têm, né? perrengues, Todos nós mas temos. ela traz muita segurança para mulheres, e eu Aham. acho que é uma das inspirações, assim, que eu gosto de ver ela, assim, sabe? É Gosto uma de ver. mulher incrível. Essa Incrível. vale a pena ser copiada. Essa vale, com certeza. Pronto. Existe um cara, fora o velho, marido. Pode ser no mundo do empreendedorismo, alguém que você vê as ideias e fala, esse eu quero copiar essas daqui, isso aqui dá certo. Porque falar que admira macho para quem é casado é complicado, dá É. problema no casal em casa. Então você admira as ideias, os pensamentos. Eu tenho recentemente uma figura masculina que eu admiro muito, eu acho que ele é incrível. Ele vai estar até com a gente, né? É? Vai estar com a gente semana que vem. Ele, inclusive, é de uma assessoria que a gente contratou. Sim. E nessa assessoria a gente fez um laço, né, um estreitamento de laço, Grayson. Ele treina pessoas, né, ele tá na área comercial. E conhecendo a fundo, eu consegui, tipo assim, começar a admirar ele pelo trabalho, pela pessoa, pela Entendi. companhia, pela experiência, pela Entendi. garra, né? Pela Então, vivência. pela vivência. Massa. Se você tivesse que dar um conselho para quem vai começar a vida hoje, uma menina de 18 anos, está pensando em começar a empreender, está pensando em arrumar um emprego, qual o caminho você acha que ela tem que seguir? Então, para quem começa a empreender hoje, eu acredito que Deixa eu vou dificultar. Tá. Primeiro, é para começar a empreender ou para começar a aprender trabalhando com alguém? Eu acho que pode existir as duas modalidades, né? Tem gente que já começa a empreender e tem gente que já começa a trabalhar com outras pessoas. Não vou Eu facilitar, acho- não. Tem que dizer uma. Posso dizer. Eu acho que para as duas eu diria a mesma coisa. É você nunca perder a sua humildade, independente do que você vai fazer. Se você vai trabalhar para alguma empresa ou alguma pessoa, ou se você vai empreender. Por que eu falo isso, né? Porque a partir daí dos seus princípios, você começa a ter visões, né, de crescimento, visões do que você vai fazer ali na frente, do que você vai enfrentar. Então, eu acho que quando você tá com os pezinhos no chão e sabe de onde você veio e para onde você quer chegar, eu acredito que esse é o caminho. A dica. Massa. Escala de 1 a 10. Você está quanto à vontade nessa conversa? 9, 9,5. Tô bem tranquila. Mentirosa. Tô sim. Rapaz, eu tava Sério, sem brincadeira. Eu tô bem tranquila mesmo. certo. Das coisas que você participou, viu, percebeu, o que mais te impressionou? O que foi mais impressionante? O que foi mais notável? Aqui? Sim? Eu acho que a sensação de se sentir em casa, assim, tranquila, não ter uma pressão, por mais que não seja o ao vivo, mas em torno, assim, a energia mesmo. Eu sou muito de energia também, então eu acho que você não se sentir pressionada, nervosa, então foi bem tranquilo. Foi mesmo. Foi, com certeza. Lisonjeiro da sua parte. Obrigada. Esse dia especial, um dos dias em que esse vídeo vai ao ar, porque, é claro, você nunca vai saber se eu conversei com ela ou não no dia da mulher, mas esse vídeo é em homenagem ao Dia da Mulher. Estamos aqui com essa mulher maravilhosa que brilha e que certamente foi um presente para o esposo. E queremos agradecer e parabenizá-la por essa conversa tão gostosa, tão legal, e que certamente iremos repetir. Talvez no dia das no mês das mães, Sim, que provavelmente a gente está pensando em chamar de mês da família. Que o dia dos pais é o dia dos pais, mas a mãe, na verdade, é a chefa da família. Na religião judaico-cristã, no protestantismo, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, sim, mas a tola destrói com suas próprias mãos. verdade. Então, você quer saber se uma mulher está bem? Olhe para casa. Você quer saber se o homem está bem? Veja o brilho da mulher dele. Qual o nome? É o nome do meu filho, né? Lucas. Lucas, meus parabéns, viu? Tá tratando a moça bem. Oh, Gente, muito obrigado e até a próxima. obrigada.